Eu não sou o presidente da associação, o presidente é o Pedro... eu não consigo falar o nome dele ainda, eu chamo de Pedro W, porque é um nome um pouquinho complexo. E que também é presidente de uma das aceleradoras, assim como eu também sou um fundador de uma das aceleradoras. E ele pediu para eu estar aqui hoje, porque infelizmente ele teve ontem, mas hoje ele não pôde estar. Mas a gente veio aqui hoje, o evento abriu um espaço para a gente. Em primeira mão, a gente está anunciando a criação da ABRAE, que veio a partir de uma necessidade das aceleradoras, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, já ouviu falar, seja em alguma palestra aqui, ou em algum momento interagiu com algum de nós lá embaixo, por uma necessidade de se organizar, assim como a AB Startups também viu essa necessidade um tempo atrás, para realmente fomentar esse ecossistema, para ajudar esse ecossistema a amadurecer, conseguir levar os nossos pleitos para diversas entidades, sejam elas de classe, seja de governo, sejam de outras associações, para que a gente possa efetivamente amadurecer esse mercado. A gente já começa forte, porque, na verdade, nós já somos 15 associadas hoje, algumas estão conversando conosco, depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, vai poder fazer efetivamente sobre a associação, como se associar. A gente já começa, então, com esse número de associadas, com mais de 200 startups no portfólio das diferentes aceleradoras que fazem parte, e já participando efetivamente de algumas entidades super importantes, associando-se à AB Startups, à BVCap, ao Programa Startup Brasil e outros programas que estão acontecendo aí no mercado. Queria pedir só para passar para o próximo slide. Bom, ali está o site e o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Podia pular para o próximo slide? Ups, acontece, problemas técnicos. Bom, vamos lá, daqui a pouco ele aparece. Eu vou mostrar para você os logos de todas as aceleradoras que hoje fazem parte, estão lá. Então, essas são as aceleradoras que hoje fazem parte da associação. Algumas, como eu mencionei antes, a gente está conversando, e em breve vai estar efetivamente também entrando para a associação. A gente já tem uma série de programas que estão iniciando dentro da associação, seja para qualificar os profissionais, para poder estabelecer o nível de qualidade da aceleração e das aceleradoras, definir para o mercado e ajudar. Muita gente chega para mim e pergunta o que é uma aceleradora, né? Isso não está definido em lugar nenhum. Esse é um dos projetos que a gente está trabalhando, não só com os membros da associação, mas com pessoas de fora, para definir para o mercado isso, de uma forma que todo mundo entenda o papel da aceleradora versus o papel da incubadora, né? E saiba quando buscar uma aceleradora, em que situação, além de ter uma metodologia mínima comum, para que a gente possa ter um vocabulário comum no mercado. Você conversa, às vezes, com uma empresa ou com outra, ela está falando a mesma coisa, né? Uma aceleradora, mas de forma diferente. E o investidor, quando vem conversar com a gente, às vezes com a gente fica um pouco confuso, porque não existe um mínimo de vocabulário estabelecido. Como qualquer coisa nova no mercado, a gente tem esse tipo de desafio, né? E por isso que a ABRAE foi criada, de novo, para poder congregar todo mundo e dar uma voz única para essas coisas, para que não seja uma visão individual de uma das aceleradoras. Então, basicamente o anúncio é esse, e eu queria agora abrir para perguntas, né? Ver quem quer saber como se associar, ter dúvidas sobre os projetos. Então, não sei onde é que estão os microfones, mas tem uma pergunta aqui. Seu nome e de onde você é, por favor. Abner, sou de Londrina, Paraná. Eu queria saber se tem alguma coisa no sentido de como criar uma aceleradora, que a gente tem investidor no Paraná, tem empresa nova começando lá, só que sem aceleradora. Vai ter algum programa no sentido de a gente quer se juntar para criar uma aceleradora? Quais são os métodos para você ter uma aceleradora? Quais passos você tem que ter para acelerar uma startup? Bom, obrigado pela pergunta. Não existe ainda um programa específico para isso, tá? Mas primeiro uma boa sugestão, e eu vou incorporar isso. O que existe é um programa de desenvolvimento de melhores práticas no mercado, né? Obviamente que existem práticas que são diferenciais de cada uma, mas existem aquelas que são as práticas de mercado. Já estamos em contato com algumas aceleradoras e entidades, inclusive fora do país também, para estabelecer essas melhores práticas, né? Porque aí quem está iniciando não precisa começar do zero. Pode partir dessas melhores práticas e aí construir a sua aceleradora. Agora, a gente está de portas abertas para conversar,
para ajudar. Tá? Não existe ainda, como eu falei, um projeto sobre isso, mas eu vou colocar em pauta porque eu acho que é um assunto interessante. A gente tem interesse que o ecossistema se fortaleça, que a gente tenha mais aceleradoras fortes, com qualidade no trabalho que faz, para que cada vez mais as startups tenham um excelente caminho para amadurecer e chegar mais rápido na sua maturidade como empresa. Próxima pergunta. Aqui, à sua esquerda. A minha esquerda. Aí. Seu nome? Meu nome é Sérgio, sou de Belo Horizonte. Eu estou vendo que agora vocês são 15 aceleradoras, mas chega um momento que vocês têm 30, 50. Como uma startup, vocês têm algum apoio, estão pensando na forma de facilitar a vida da startup para escolher uma aceleradora, de guiar ela? Qual que é o melhor perfil de aceleradora para mim ou para outra startup? Como é que vocês estão pensando nisso, de apoiar a startup e escolher a aceleradora? Essa sua pergunta é muito pertinente. A gente tem, sim, uma iniciativa para ajudar a quem vai buscar uma aceleradora, para identificar exatamente qual é aquela que melhor se adequa ao que vocês estão buscando. Algumas dicas que eu já posso dar para vocês olhem para a questão geográfica, né? Muitas vezes isso é relevante, não significa que tenha que ser na sua cidade, mas pelo menos tem que ser numa cidade que você goste de ir lá bem constantemente, se não morar lá, que o ideal é que você more no mesmo local onde exista pelo menos um escritório da aceleradora, com mentores para te ajudar. E uma coisa super importante é buscar aceleradoras que já tenham no seu portfólio outras startups que de alguma forma podem contribuir para o teu sucesso, né, na sua startup. Por quê? Porque o mundo das startups é o mundo do compartilhamento, é o mundo onde a gente se ajuda, hackeia uma coisa um do outro, aprende um com o outro. Então, essa composição do portfólio é muito importante. Obviamente, conhecer também quem é o quadro de mentores, que tipo de conhecimento você tem. Você vai trabalhar, por exemplo, com uma startup na área de defesa, né, militar. É uma área muito específica. Se não tiver nenhum conhecimento ali, de repente vai ser um pouco mais difícil. Às vezes pode ser uma coisa tão inovadora, a gente tem o caso, né, além de, como eu falei, eu sou sócio da Outsource da OBR, que é uma das aceleradoras, a gente tem, às vezes, startups que a gente não consegue classificar em nenhum tipo de categoria. Interessante, né? E isso é bom, isso significa que é algo disruptivo, né? Tá indo contra os modelos. Mas a ideia é criar um guia para como você escolher a sua aceleradora, tá? Para que facilite esse trabalho dos empreendedores. E, logicamente, que vai ser em conjunto com a AB Startups também. Mais perguntas? Nenhuma? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Estou vendo uma mão levantando lá atrás. Quantas pessoas aqui, enquanto o microfone chega lá, são empreendedores, por favor? Já fizeram essa pergunta, certamente. Legal. Quantos são investidores? Só um? Você vai sofrer hoje, hein? Ou vai conseguir uma excelente startup. Uma coisa ou outra. Bom, sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou de Londrina, no Paraná. Lá nós temos um arranjo produtivo local de TI que organiza, na região do Norte, mais ou menos pouco mais de 1.000 empresas de TI, desde microempreendedores até empresas de grande porte. E existe justamente essa carência que foi comentada agora em relação a mecanismos que procurem viabilizar e acelerar empresas que estão surgindo lá, criando novos negócios, enfim, startups. Meu ponto aqui, minha pergunta é, o que a associação, né, a Abraí, poderia estar trazendo ou traz no seu propósito que pudesse viabilizar? Porque existem algumas iniciativas, já foram feitas inclusive alguns eventos lá na região. Você tem gente que está disposta a investir, que está procurando oportunidades, mas falta o meio, o caminho, como fazer. Eu diria para você que, obrigado pela pergunta, que, na verdade, não é só um problema específico de Londrina, né? Eu acho que quase todo lugar que eu vou, eu escuto isso. Existem diferentes fases de maturidade de cada mercado. Alguns mercados, algumas cidades têm mais aceleradoras, mais startups e mais fomento acontecendo, e outras não. Tá? Então, isso varia, mas o problema é comum. A associação, sim, tem uma série de iniciativas para que o ecossistema se desenvolva, que significa o quê? Todos os locais possíveis do país terem efetivamente startups, aceleradoras, algum tipo de programa de fomento que atinja, né? Acho que todo mundo conhece o Startup Brasil, né, que, na verdade, é um enorme parceiro da associação e das aceleradoras, que cobre o território nacional inteiro, independente de onde você esteja localizado, né?
Então, a gente está justamente buscando formas de levar esse ecossistema para todo o país. Se você está nessa cidade, você já conhece um grupo de investidores, conhece um grupo de empreendedores, quiser entrar em contato conosco para ver como que a gente pode ajudar, entre em contato. Tá? E a ideia é que a gente consiga levar isso a todos os lugares. Tá? Mas, especificamente, um projeto para isso a gente ainda não tem. Tá? Pode ser que Londrina seja o primeiro. Né? A gente trabalha também com essas demandas. Mais perguntas? Tem alguém de acelerador aqui? Eu sei que tem. Ok. Uhum. O que é uma aceleradora? Eu ouvi vários braços de empreendedores. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria só a ajuda de todo mundo. Quem desses empreendedores ainda não tem uma aceleradora? Podia levantar o braço para mim, só para eu ter uma ideia? Quem já tem? Bem pouco, né? Desses que não tem ainda, quem já procurou uma aceleradora em algum momento? Pouca gente, né? O que isso significa? Isso significa que a maioria ainda não conhece o que é uma aceleradora. E, em parte, porque nós também estamos juntos definindo o que é uma aceleradora. Tem algumas que vieram de consultoria empresarial, fazer consultoria para empresas. Tá? É o meu caso, por exemplo. Tem empresas pequenas, médias. Tem outras que vêm da parte da incubação. Tem alguns que vêm mais da área acadêmica e criaram a sua aceleradora. Então, a gente vem de diversas realidades. Né? Tem algumas que são mais multinacionais, tem algumas que são mais locais, tem mais próximas da academia. Então, justamente o que a gente está fazendo é coletando essa visão de todos para definir o que é uma aceleradora. Mas, para você que é empreendedor, a aceleradora, ela está mostrando de end para mim aqui, gostei, bonitinho. É justamente a empresa que vai levar vocês mais rapidamente para o sucesso. Tá? Uma estatística dos Estados Unidos, só para concluir, 75% das startups não continuam, elas falham em 2 anos. Tá? Então, o que acontece? A aceleradora é justamente para aumentar essa taxa, para fazer com que você tenha cada vez mais oportunidade de sucesso. Isso não significa que o empreendedor não teve sucesso. E sim, o empreendimento dele, e muitos são, né, 2, 3 vezes você vai buscar um outro empreendimento. Então, a aceleradora é isso, é quem vai te ajudar a chegar mais rapidamente à maturidade do seu empreendimento para que você possa continuar a expandir ele ou até fazer uma saída, vender ou receber um investimento, enfim. Meu tempo acabou. Obrigado.